Olá, pessoal. Eu gostaria de, antes de mais nada, dizer para vocês que eu tenho sentido muita falta do nosso contato, sentido muita saudade. A gente está dentro de uma realidade nova, É novidade para vocês, é novidade para a gente, é novidade para o mundo todo. E a gente está tentando se adaptar aí da melhor maneira possível, né? Dentro dessa nova realidade, a gente tem aí preparado para vocês, como já faz parte da natureza do professor. A gente sempre procura fazer o melhor, ter trabalho, se dar o trabalho para poder facilitar a vida dos outros. Eu acho que é da natureza da profissão. Então a gente tem aí se desdobrado para trazer para vocês, como sempre, o melhor e para que vocês alcancem seus objetivos, tá bom? Então gostaria de lembrar vocês mais uma vez que o momento não é um momento tranquilo, é um momento que a gente está preocupado e tal, mas gostaria que vocês tivessem mais uma vez a certeza de que a gente está fazendo tudo para que os efeitos para vocês sejam os menores. Tá legal, gente? Nossa aula de matemática vai ser sobre circunferência e círculo, né? E a gente vai começar pela definição, circunferência é o conjunto de pontos que ficam a uma mesma distância de um ponto dado. Esse ponto dado a gente chama de centro e a distância fixa é o raio da circunferência. Tá? Então, mostrando para vocês aqui com o cursor do mouse, esse ponto O aqui é o centro da circunferência. E essa distância que vai do ponto O até o ponto A é o raio dessa circunferência. Tá legal? Eu vou mostrar para vocês aqui no aplicativo chamado GeoGebra. GeoGebra é um aplicativo de geometria dinâmica, onde normalmente a gente faz construções geométricas com régua, compasso, par de esquadro. Aqui a gente tem a possibilidade de fazer construções geométricas no computador. Eu vou fazer uma circunferência onde, não sei se deu tempo de reparar, mas entre as várias possibilidades de construção, de circunferência e círculo aqui, essa primeira aqui está dizendo que dá para a gente construir um círculo, uma circunferência, dados o centro dessa circunferência e um dos pontos da circunferência, né? Então a gente vai construir aqui uma circunferência. Isso aqui vai ser o centro da circunferência e conforme a gente vai afastando o ponteiro do mouse, a gente vai determinando aqui medidas de raio, para aquele mesmo. É importante que a gente perceba que tudo com centro nesse ponto, a gente tem aqui várias possibilidades de circunferência, onde o que muda é a medida do raio dela. Aqui a gente tem circunferências de raios diferentes. Tá legal? Vou clicar aqui, pronto, fixei um ponto. E aí dessa maneira a gente construiu uma circunferência, dado o centro dela e um ponto que pertence a essa circunferência. Tá legal? A gente pode fazer aqui um sem número de circunferências, né? Vou fazer mais algumas aqui. Esse software é um software fácil, de utilizar, e eu digo para vocês que ele ajuda pra caramba com a visão a respeito de entes geométricos. Eu recomendo, tá? O nome é GeoGebra. Tá legal? Então, voltando lá para o nosso PowerPoint, da circunferência, então, é um conjunto de pontos, De conjuntos de pontos que ficam à mesma distância de um ponto dado. Lembrando que esse ponto dado é o centro da circunferência e a distância fixa é o raio da circunferência. Tá legal, gente? Qual seria a diferença da circunferência para o círculo? É que o círculo, a gente, além de considerar a linha, além de considerar a circunferência, a gente considera também todos os pontos que são interiores a essa circunferência. Tá? Então, o círculo
ele é a junção dos pontos que pertencem à circunferência e mais os pontos que são interiores à circunferência. Tá legal? Essa é a diferença básica de um para o outro. A gente vai conversar aqui sobre os elementos da circunferência, né? E a gente tem aí, é lógico, já deu para reparar que o material que eu preparei é da própria apostila de vocês, né? Separei aqui alguns pontos que eu acho mais importantes da gente conversar e estou complementando, né, com as informações que ficam ali, que não estão explícitas, né, na apostila de vocês. A apostila tem um resumo teórico, né? Ela não tem tudo a respeito do assunto, tem só um resumo teórico. Então a gente vai tocar aqui nos pontos principais, os elementos da circunferência. De principal aqui a destacar para vocês é o raio, corda, diâmetro, arco e o setor circular. Tá? Eu não estou dizendo que o conceito de flecha, que o conceito de segmento circular não são importantes, é que eles não são assim, algo que a gente pode chamar de recorrente, tá bom? Os outros conceitos são mais importantes. Então, raio, o que vem a ser raio da circunferência? Raio é essa distância que vai do centro até a borda da circunferência. A gente tem aqui do lado, nesse quadrinho do lado direito, né, os exemplos que estão sendo apresentados para a gente aqui. No caso de raio, tem dois raios aqui que exemplificaram para a gente. O raio OA, é esse segmento que vai do ponto O até o ponto A, e o raio OB, que é o segmento que vai do ponto O até o ponto B. Então tem dois raios aqui de exemplo para a gente, né? Mas a gente deve ter em mente que qualquer segmento que você trace do centro da circunferência até a borda da circunferência, né, até a circunferência em si, qualquer segmento desse aqui é raio. Tá legal? E o que vem a ser corda? Corda é o segmento que une dois pontos distintos da circunferência. É uma ressalva que eu gostaria de fazer aqui. Eu acho que é importante destacar o fato de que esses pontos que está sendo considerado aqui para a corda da circunferência, né, tem que ser dois pontos distintos. Corda é o segmento que une dois pontos distintos da circunferência. Tá legal? Isso é porque se você estiver falando de dois pontos que são iguais, você não vai ter uma corda, você vai ter um ponto. Tá? Diâmetro é a maior corda que você pode traçar numa circunferência. O diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência, né? Eu esqueci de falar com vocês, tem um exemplo de corda aqui também, né? CD, o segmento de reta CD, ele constitui uma corda dessa circunferência. E diâmetro é uma corda também, tá? O diâmetro também é um segmento que une dois pontos distintos da circunferência, só que no caso esse é o maior segmento que você pode traçar com essas características, né? O diâmetro é a maior corda que você pode traçar numa circunferência. A destacar também o fato de que OA é raio, né? O segmento OA é raio dessa circunferência, aqui está o ponto O, aqui está o ponto A. Então, OA é raio e também OB é raio, né? Tanto o segmento OA é raio quanto o segmento OB. Então, como AB é um diâmetro, o segmento que vai de A até B é um diâmetro, é fácil a gente concluir então que o diâmetro vai do dobro do raio, né? Porque você tem raio para um lado e raio para o outro, né? Não é isso? Então, o diâmetro vai valer o dobro do raio. Arco, nosso próximo conceito. Arco de uma circunferência é uma parte da circunferência, né? É a parte da circunferência compreendida entre dois pontos distintos, né? Aqui também seria interessante destacar a palavra, colocar ali, inserir a palavra distintos. E a gente tem também que entender a diferença entre corda e arco, né? Porque se a gente mais uma vez olhar para o quadrinho aqui do lado direito, no quadrinho a gente tem do lado esquerdo a definição e do lado direito a gente tem um exemplo, né? É importante que a gente não confunda o CD, que está sendo colocado aqui como exemplo de corda, e o CD, que está sendo colocado aqui como exemplo de arco. Tá? Por quê? Porque esse
segmento CD aqui, que representa a corda, isso é um segmento de reta. O arco CD, ele não é um segmento de reta. O arco CD é um pedaço da circunferência que vai do ponto C até o ponto D. Tá legal? Falando de maneira mais chula, a corda é reta, né? É um segmento de reta, e o arco é curvado, né? A gente tem aí um pedaço da circunferência. Tá legal? Então, tentando mostrar para vocês aqui com o cursor do mouse, a corda CD é esse segmento de reta aqui, ó. Esse segmento de reta é a corda CD, e o arco CD é esse pedaço da circunferência que eu estou mostrando aqui agora. Esse pedaço da circunferência que eu estou mostrando com o cursor do mouse, isso aqui é o arco CD. Tá legal, gente? Flecha não é um conceito recorrente, não é alguma coisa que caia pra caramba em prova. Mas é legal que você saiba, né? Flecha é um segmento de reta que une o ponto médio do arco e o ponto médio da corda, né? No caso ali, a corda e o arco têm as mesmas extremidades, né? Pegamos como exemplo aqui a corda CD e o arco CD. A flecha EF é o segmento de reta que une o ponto médio da corda com o ponto médio do arco. Tá legal? Setor circular é a fatia de pizza. Setor circular é a região da circunferência que fica compreendida entre dois raios. Tá? Eu estou falando de fatia de pizza porque se você pegar ali, traçando do centro, dois raios, né, o que você vai ter vai ser uma região parecida com uma fatia de pizza. Tá legal? E segmento circular é a região da circunferência que fica compreendida entre o arco e a corda. Tá, gente? Região do círculo limitado por uma corda e um arco que tem as mesmas extremidades. Beleza? Vamos tratar aqui sobre as posições relativas entre reta e circunferência. Posição entre reta e circunferência, a gente tem três possibilidades, né? Uma reta, ela pode ser secante a uma circunferência, ela pode ser tangente ou ela pode ser exterior. E a gente tem algumas maneiras de caracterizar essas possíveis posições entre uma reta e uma circunferência. A gente vai analisar cada uma delas. Se a gente olhar para a reta S, que a gente tem na figura aí, a reta S e a circunferência em questão, elas são secantes. A gente pode dizer que a reta é secante à circunferência, tá? Ou que os dois entes geométricos são secantes entre si. Mas é mais comum a gente falar que a reta é secante à circunferência. Por que ela é secante? Porque ela e a circunferência têm dois pontos em comum. Tá? Então, o fato da circunferência e a reta terem dois pontos em comum já é o bastante para a gente caracterizar que elas são secantes. Mas tem uma outra maneira da gente caracterizar isso, né? É o fato de que a distância do centro da circunferência até a reta, que no caso aqui está sendo determinado pelo segmento D1, e vamos lembrar que distância a gente sempre mede perpendicularmente. A reta ela é secante à circunferência porque a distância da reta para o centro da circunferência, essa distância aqui chamada de D1, ela é menor do que o raio da circunferência. Tá? O raio da circunferência iria daqui do ponto O até a borda da circunferência, e a distância do centro da circunferência até a reta é esse segmento D1 aqui. Então a gente percebe que o segmento D1 é menor do que o raio da circunferência. Tá legal? Isso porque a reta é secante. Se a reta fosse tangente, como é o caso da reta T em relação à circunferência, a gente percebe aqui que a reta T, as duas maneiras que a gente tem de caracterizar para cada uma dessas posições aqui, né, cada uma dessas três posições possíveis, a gente tem duas maneiras de caracterizar. Uma é pela quantidade de pontos de interseção e outra é através da distância do centro da circunferência até a reta. Tá legal?
No caso da reta tangente, então, a gente pode perceber que a reta é tangente à circunferência pelo fato da reta e a circunferência ter apenas um ponto em comum. Isso é uma possibilidade de caracterização. A outra é pelo fato de que a reta e a circunferência têm apenas um ponto em comum. A gente percebe que o único ponto em comum que há entre a reta T e a circunferência em questão é esse ponto P que eu estou mostrando para vocês aqui com o cursor do mouse. Tá legal? E a terceira posição possível que a gente tem entre reta e circunferência é exterior, né? Quando a reta é exterior à circunferência. Como eu já venho falando com vocês, né? Duas maneiras de caracterizar. Você pode caracterizar pela a quantidade de pontos de interseção, né, que existe entre a reta e a circunferência. Se a reta é exterior à circunferência, elas não têm ponto em comum. Não existe nenhum ponto que pertença à reta e que pertença à circunferência também. Tá legal? A outra maneira de caracterizar é pelo fato de que a distância, que a gente sempre mede perpendicularmente, né, sempre fazendo um ângulo de 90, a distância entre o centro da circunferência e a reta em questão, essa distância ela é maior do que o raio da circunferência. Tá legal, gente? Então a gente tem essas três posições possíveis aí entre reta e circunferência. Vou fazer uma pequena pausa. Cadê o aplicativo? Tá ativo. Bom, pessoal, tô retomando aí a nossa conversa sobre circunferência e círculo, né? Seus principais elementos. Tá escuro, né? A imagem ali. Acredito que não esteja dando para me ver legal, mas o importante é a exposição que eu estou fazendo para vocês aí. E se Deus quiser, assim que terminar esse momento que a gente está passando, a gente vai poder pessoalmente matar as saudades, né? Retomando lá a nossa exposição, a gente falou aí sobre as três possíveis posições entre reta e circunferência, né? Uma reta em relação a uma circunferência, então ela pode ser secante, tangente ou exterior. E a gente vai para o nosso próximo tópico, que é a posição possível que a gente tem entre duas circunferências, né? Duas circunferências, elas têm essas 5 posições aí, possíveis entre elas, tá? Duas circunferências podem ser exteriores, podem ser tangentes exteriores, podem ser secantes, tangentes interiores ou podem ser interiores. Tá legal, gente? Duas circunferências vão ser exteriores quando a distância entre os centros dela, vou mostrar para vocês que fica mais fácil, né? A distância entre os centros dela fica maior do que a soma dos raios. Isso é uma possibilidade de caracterização, né? De que elas são exteriores. A gente observa aqui que a distância entre os centros é esse segmento aqui, ó. E esse segmento ele é maior do que a soma dos raios. Por quê? Porque um raio vai do centro até a borda de uma circunferência. O outro raio vai do centro até a borda da outra circunferência. E a distância entre os centros, além de ser a soma desses raios, ainda tem esse pedacinho aqui, ó, né? Já que elas são exteriores, ainda tem um pedacinho ali que separa a fronteira de uma com a fronteira da outra. Então, por isso que a gente pode dizer tranquilamente que, no caso das circunferências exteriores, a soma dos raios vai dar menor do que a distância entre os centros. Tá? A distância entre os centros vai dar maior do que o raio. Outra posição possível é a posição de tangentes exteriores, que vai ser caracterizado quando a distância entre os centros for exatamente igual à soma dos raios. A gente percebe aqui, no caso desse par de circunferências que a gente tem exemplificado agora, que a distância entre esses dois centros
é exatamente a soma dos raios. O raio da circunferência maior com o raio da circunferência menor. Tá legal? A terceira posição possível é de retas secantes. Isso fica caracterizado quando a distância entre os centros, está aqui o centro de uma circunferência e o centro da outra, né? Quando a distância entre os centros é um valor entre a diferença dos raios e a soma dos raios. Tá legal? A gente viu aqui, só voltando no anterior, a gente viu que no caso das tangentes exteriores, a distância entre os centros é exatamente a soma dos raios, né? A gente vai ver na próxima, que são as tangentes interiores, que a distância entre os centros é igual à diferença entre os raios. Tá legal? Ó, nas tangentes exteriores, a distância entre os centros é a soma dos raios, e eu estou afirmando para vocês que na próxima, ó, tangentes interiores, a distância entre os centros é igual à diferença entre os raios. Aqui está o centro de uma circunferência, aqui está o centro da outra, né? A gente pode dizer que essa distância aqui, ó, é igual à diferença entre os raios. Por que a gente pode afirmar isso? A gente pode afirmar isso porque essa distância que vai daqui do centro da circunferência maior até a borda da circunferência maior, e essa distância aqui, ó, que vai do centro da circunferência menor até a borda da circunferência menor, né? A gente está pegando aqui um ponto em comum, né? O ponto de tangência entre elas. Essa distância aqui, gente, que é a distância entre esses dois centros, ela é exatamente igual à diferença entre esses raios. Tá? É só a gente observar que daqui, ó, do centro da circunferência maior até o ponto de tangência é o raio da circunferência maior. E daqui, do centro da circunferência menor até o ponto de tangência, esse é o raio da circunferência menor. Tá bom? Então, esse segmento que vai do O até O' é exatamente a diferença entre os raios. A próxima classificação é quando as duas circunferências, a distância entre os centros dela é menor do que a diferença dos raios. Isso aí quer dizer pra gente que as duas circunferências são interiores. Tá legal? Provavelmente deve facilitar a visualização de vocês uma coisa que eu sempre utilizei, né, no meu processo de aprendizado para guardar essas 5 posições aí possíveis. É só a gente olhar, pegando aqui do começo, como se a circunferência menor ela estivesse entrando na circunferência maior, né? A gente vai ter aqui todas as possibilidades, né, de posição acontecendo. Nesse caso aqui que a gente está vendo agora, elas são exteriores. Aí quando a pequena toca na grande pelo lado de fora, elas são tangentes exteriores. E aí ela segue, está entrando. Quando está no meio do caminho, entre a soma e a diferença entre os raios, né, a distância dos centros ali é um valor entre a soma e a diferença entre os raios. Elas são secantes e ela continua entrando até tocar a parte de dentro, né? A circunferência menor tocar a parte de dentro da circunferência maior. Nesse caso, elas são tangentes interiores. E o último caso, né? Quando ela já passou para a parte de dentro da grande, a circunferência menor passou para a parte de dentro da circunferência maior, elas são simplesmente interiores, tá? A gente tem um caso particular para analisar, que é o caso das circunferências concêntricas. Isso não é uma posição a mais. Tá? As circunferências elas são ditas concêntricas quando elas são interiores, né? Quando elas são interiores, porém com o centro coincidente. O centro de uma fica no mesmo lugar que o centro da outra, tá bom? E como eles são coincidentes, a gente pode afirmar que a distância entre esses centros é igual a zero. Tá legal, gente? Eu coloquei aqui lado a lado, né, as circunferências, duas circunferências que a gente pode classificar como interiores e duas circunferências que a gente pode classificar como concêntricas, só para ver que circunferências concêntricas nada mais é do que um caso particular de circunferências interiores. A gente não tem uma posição a mais aí, a gente tem sim um caso particular.
porque circunferências concêntricas são circunferências que são interiores e que têm centros coincidentes, tá bom? Para fechar a nossa exposição, né, dessa parte que trata mais sobre as definições, né, de circunferência e círculo, a gente não viu nenhum teorema. Tem teoremas importantes relacionados a circunferência e círculo, mas a gente não viu nenhum. Para fechar essa parte, e eu bem fechei o arquivo que eu queria compartilhar. Deixa eu dar mais uma pausa aqui e eu já volto. Bom, então, pessoal, seguindo aí, indo para a parte final da nossa exposição, né, sobre as definições sobre circunferência e círculo, falar com vocês aqui sobre as relações entre arcos e ângulos na circunferência, né? Primeiro, entender cada um dos tipos de ângulo que vai ser tratado aqui. Ângulo central, sobre os ângulos na circunferência, né? Ângulo central é o ângulo cujo vértice fica no centro da circunferência e os lados dele são raios, tá? Aí a gente caracteriza, chama o ângulo de ângulo central. Em termos de medida de amplitude, o ângulo central ele tem a mesma medida de amplitude que o arco que ele subentende, tá? Isso quer dizer que o ângulo AOB e o arco AB, eles têm em graus a mesma medida de amplitude. Tá legal? Ângulo inscrito é o próximo, né? O ângulo inscrito, ele é assim classificado quando o vértice dele está sobre a circunferência e os lados dele são cordas, tá? No caso, aquele ângulo inscrito que a gente tem exemplificado ali, o vértice dele fica no ponto P, está sobre a circunferência, e os lados dele são o segmento PA e PB. Tá legal? Na definição ali, a gente tem escrito que ângulo inscrito é o ângulo que tem o vértice sobre a circunferência, cujos lados são duas cordas com uma mesma extremidade. Essa mesma extremidade que ele está citando é o ponto P. Tá legal, gente? Ângulo de segmento não é o que a gente pode chamar de recorrente, aparece pra caramba, tá? Mas é legal a gente saber que existe. O ângulo ele é classificado como ângulo de segmento quando ele é formado por uma reta tangente e uma reta secante. Eu esqueci de falar, no caso do ângulo inscrito, ele vai valer metade do arco que ele subentende, tá? Isso quer dizer que a medida em graus desse ângulo aqui, que é o ângulo APB, é metade da medida de amplitude do arco AB. Se o arco AB tivesse, por exemplo, 80 graus, o ângulo APB teria 40. Tá legal? Ângulo de segmento, a relação é a mesma. O ângulo de segmento ele é formado por uma reta tangente e uma reta secante. Ele vai valer também metade do arco que ele subentende, o ângulo de segmento, tá? Então, quando a gente fala do ângulo de segmento, a gente pode estar falando, por exemplo, desse ângulo aqui, ó, que tem vértice no ponto A e cujos lados são esse segmento de reta aqui, que é uma parte da reta tangente, e esse segmento de reta aqui, que é uma corda, tá? Ele vale metade do arco que ele subentende, que no caso é o arco AB. E o próximo é o ângulo excêntrico interior. Aqui no caso está sendo chamado de ângulo excêntrico interno, dá no mesmo, é lógico. Tá? Ele também pode ser chamado de ângulo interno, simplesmente. Ângulo excêntrico eu costumo chamar de ângulo excêntrico interior ou ângulo interno. Tá legal? Ele é chamado assim quando o vértice dele é interior à circunferência e ele subentende dois arcos, né? A gente percebe aqui que esse ângulo, o ângulo que aqui foi chamado de ângulo X, de medida X, não foi dado nome para esse ponto que é ponto em comum das duas cordas, tá? Senão a gente poderia determinar o ângulo, chamar o ângulo, né, através de 3 pontos, como também é uma possibilidade. Estou evitando fazer isso porque não deram nome para o ponto de interseção entre as duas cordas. Mas, enfim, esse ângulo X aqui do exemplo, né, ele é ângulo excêntrico interior, tá?
Segunda definição aqui é o ângulo que tem o vértice no interior do círculo, porém fora do centro, tá? Cujos lados são duas cordas concorrentes. Esse é o chamado ângulo excêntrico interior. Tem um último tipo, que é o chamado ângulo excêntrico exterior, também conhecido como ângulo externo, e aqui foi apresentado para a gente três maneiras desse ângulo aparecer. Ele pode ser formado, o ângulo excêntrico exterior, ele pode ser formado, como no caso do exemplo mais à esquerda, né, por duas retas que são secantes. Ele pode ser formado, como no segundo exemplo, por uma secante e uma tangente, ou ele pode ser formado, como o terceiro exemplo, aí, por duas tangentes. Em qualquer dessas situações aí, ele vai valer a semidiferença dos arcos que ele subentende. Tá legal, gente? Então, no caso desse ângulo X aqui, ele vale esse arco A menos esse arco B dividido por 2. Tá legal? Isso aqui é um caso particular e esse daqui é outro caso particular. Tá? Em todas essas situações, você vai fazer um arco menos o outro dividido por 2. Tá bom? O ângulo excêntrico exterior, ele sempre vai determinar dois arcos. Bom, a gente está encerrando então a primeira parte do estudo de circunferência, onde a gente muito mais deu atenção às definições, né? Nesse momento é o mais importante para a gente, realmente dar atenção para as definições envolvendo circunferência e círculo, mas a gente ainda vai estudar algumas propriedades, alguns teoremas importantes, tá? Inclusive o fato que está aqui assinalado, né? O fato de que o comprimento da circunferência a gente pode calcular fazendo 2 vezes π vezes r, e o fato de que a gente pode, através de uma regra de 3, estabelecer a relação entre o tamanho de um arco e a amplitude dele, né? A gente vai entrar nesse assunto de maneira mais profunda um pouquinho mais para frente, tá? Mas é uma informação bem simples, né? Comprimento da circunferência é igual a 2πr, a gente já pode até começar a utilizar. Tá legal? Bom, gente, é isso. Nossa primeira aula preparada aí com o maior carinho para vocês, né? Tomara que vocês consigam rever a quantidade de vezes necessária para assimilar esses conteúdos e passar a fazer exercício, né, para a gente poder tirar dúvida na live mais tarde. Tá bom, gente? Feito mais uma vez dizer para vocês que o nosso objetivo é tentar com o nosso trabalho minimizar as dificuldades que podem surgir aí para vocês, e a gente vai fazer todo o possível nesse sentido. Tá? Tudo que a gente puder fazer para diminuir o estresse de vocês, a trabalheira de vocês, e vocês se preocupem apenas em estudar para ter sucesso nas suas provas, né? O que a gente puder fazer nesse sentido, a gente vai estar fazendo. Tá legal, gente? Tamo junto, até a próxima.